Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Pedimos que o Senhor fale conosco, para o nosso coração, porque nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Queremos estar comprometidos com a tua palavra. E para isso contamos com a tua graça e com a tua misericórdia, para nos dar entendimento, discernimento, iluminação e capacidade de obediência à tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, segundo domingo de dezembro, comemora-se o dia da Bíblia. E não poderia ser diferente. Pela manhã já meditamos sobre como interpretar as Escrituras Sagradas. E hoje à noite queremos meditar com os irmãos sobre centralidade na palavra. A marca de uma igreja que faz a diferença é a centralidade na palavra. Essas questões sociais que nós falamos agora há pouco, que os batistas têm feito no estado de Minas Gerais, que têm feito através das cristolândias espalhadas pelo Brasil afora, é marcas de uma igreja que faz a diferença, porque são ações centralizadas na palavra de Deus. Não há um movimento político por trás das nossas ações. O que há é uma obediência à palavra de Deus que nos ensina, nos instrui a amar o próximo. Então, quando a gente fala de marca, irmãos, quando pensamos em marca, pensamos em algo que significa característica, algo que distingue uma coisa, ou uma instituição, ou uma pessoa, de um modo geral. E uma igreja que faz a diferença, a sua marca principal é a centralidade nas Escrituras Sagradas. Todas as suas ações são focadas no ensinamento da palavra de Deus. Então é algo que logo você vê falar a respeito de uma igreja, de um grupo de pessoas, e você logo tem que identificar aquela igreja por causa daquela ação na palavra de Deus. Quando uma igreja não está centralizada na palavra, ela está centralizada na figura do pastor, na figura do seu líder. E é assim que muitas igrejas são conhecidas. Não por causa da palavra que pregam, mas por causa dos líderes que se levantaram. Ou seja, a presença e a pessoa do líder sobressaiu mais do que o ensino das Escrituras Sagradas. O que está errado. Porque é preciso que a palavra de Deus esteja no centro da nossa vida, no centro do nosso ensinamento na igreja de um modo geral. A marca, irmãos, é um negócio muito forte. É algo que está impregnado na nossa mente, no nosso coração, no imaginário, na lembrança das pessoas. É aquilo que vai distinguir. É o que vai fazer diferença entre um grupo e outro. É isso que chama marca. E no caso nosso, que queremos ser uma igreja que faça diferença pela palavra. Por isso nós trouxemos para a nossa meditação nesta noite a centralidade na palavra como uma marca que vai nos distinguir, que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Por exemplo, quando se fala de marca, a gente pergunta qual que é o símbolo mais contundente do cristianismo.
É a cruz. A cruz é o símbolo maior do cristianismo. A cruz nos remete a tudo que ela nos ensina, a todo o propósito de salvação, de perdão dos pecados, da morte e ressurreição de Cristo. Tudo está interligado a esse símbolo, a essa marca do cristianismo, que é a cruz. Muita gente achou que o símbolo do cristianismo fosse o peixe. E muita gente acha que o peixe é mais forte do que a cruz. A gente vê esse símbolo do peixe como símbolo do cristianismo, mas o símbolo maior do cristianismo é a cruz. A cruz vazia, evidentemente. É bom que se diga isso. A cruz vazia é que é o símbolo maior do cristianismo. O grande problema nosso é que às vezes as pessoas usam a cruz como amuleto de sorte. Pessoas pegam a cruz e beijam, faz reverências à cruz e etc. Então não entenderam nada, porque o que vale é a essência do que a cruz representa para nós, como marca do cristianismo. Então nós temos vários textos na Bíblia que fala sobre a cruz e sobre diversos sinais, lembrando da cruz ou dos sinais como marca que distingue determinadas coisas. O próprio Deus, por exemplo, quando deu uma sentença de condenação para Caim, disse que ia colocar uma marca nele, um sinal, um distintivo, um emblema que o distinguiria dos outros homens, das outras pessoas, por causa daquele mal que ele havia cometido contra o seu irmão. Mas me chama a atenção uma marca contundente, ou algumas marcas contundentes, como a do apóstolo Paulo. Em Gálatas 6,17, ele disse assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então Paulo nos deixa esta grande lição. Ele se alegra das marcas que carrega sobre si, as marcas adquiridas com o passar do tempo. E quais marcas ele estava dizendo? Principalmente as marcas do sofrimento por causa do evangelho, de sofrer. Ele dizia que o privilégio não era só de crer, mas o privilégio maior era de sofrer por causa do evangelho de Cristo Jesus. Marcas que identificaram o apóstolo Paulo como um servo fiel, verdadeiro. Marcas que não foram feitas por ele mesmo, mas foram feitas com seu consentimento, porque ele de bom grado se entregou ao ministério do reino de Deus. Eram marcas que estavam impregnadas não só na sua carne, mas principalmente na sua alma. Paulo era uma pessoa que tinha não a marca da promessa, mas a marca de Cristo na sua vida. Todo o sofrimento de Cristo sobre a sua vida. E você, meu irmão? Nós estamos falando de centralidade na palavra como marca de uma igreja que faz a diferença. E você? Quais são as marcas que você carrega no seu corpo, na sua vida, na sua alma, que identifica como um fiel seguidor de Jesus Cristo? Quais são as marcas que te identificam como um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador? Quais são as marcas que a igreja que você pertence, que traz ou que está impregnada sobre a sua vida também? Porque as marcas que estão sobre a igreja devem estar sobre você também. As marcas, aquilo que identifica a igreja, precisa identificar a sua vida também. Por exemplo, nossa igreja tem um lema, como uma igreja histórica, tradicional, que preza por uma doutrina bíblica reformada. Nós trazemos como lema: existindo para a glória de Deus. Baseado em Romanos 10, em 1 Coríntios 10, 31. Essa é a marca da nossa existência como igreja. Só faz sentido ser igreja. Só faz sentido a Igreja Batista Nova Vida existir se ela existir para a glória de Deus. Não pode ser para a glória dos irmãos, não pode ser para a glória do pastor,
não pode ser para a glória do bairro Bromélias ou da cidade de Timóteo. Essa igreja só faz sentido estar no lugar onde ela está, ser o que ela é, para a glória de Deus. Caso contrário, não faz a menor diferença. Se essa igreja não existir para a glória de Deus, irmãos, se ela for retirada do bairro, se ela fosse retirada desse lugar, ela não fará a menor diferença na vida das pessoas. Mas uma igreja que existe para a glória de Deus, se ela fosse de repente retirada do lugar onde ela foi plantada, as pessoas vão perceber a grande mudança no bairro pela ausência daquela igreja. Mas uma igreja que não faz diferença, a reação das pessoas é de que já foi tarde. Já foi tarde. Né? E nós somos chamados então para fazer diferença no lugar onde nós estamos. Então, principalmente diante desse mundo que nós vivemos, irmãos, um mundo com tantos avanços tecnológicos, de globalização da economia, né, de tantos conhecimentos, a velocidade com que as coisas acontecem em nossos dias. E quanto mais aumenta a tecnologia, também na mesma velocidade aumenta a descrença religiosa, espiritual. Qual é a marca que vai distinguir a nossa igreja, que deve fazer diferença na sociedade onde nós estamos? Exatamente o que nós começamos dizendo: a centralidade nas Escrituras Sagradas. Muitas dessas marcas, irmãos, nos ajudarão, ou nos ajudará a transformar a igreja de hoje. Ao meu ver, nem todas são teologicamente corretas, nem todas são doutrinariamente corretas, mas transformá-la dentro de uma visão que agrada o coração de Deus. Acima de tudo, que agrada o coração de Deus. É verdade que muitas mudanças podem acontecer. É verdade que como igreja nós temos um chamado para servir, para acolher, para discipular. E é isso que nós entendemos que devemos fazer aqui, nesse bairro. Que devemos fazer aqui, nessa cidade, nesse mundo em que nós vivemos. As nossas decisões, as nossas escolhas, nossos trabalhos deve caminhar nessa direção, sob esse princípio norteador da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a nossa bússola orientadora para as nossas ações, para tudo quanto vamos fazer, se é que queremos fazer alguma coisa para a glória de Deus. Se é que queremos que o nome de Deus seja glorificado, é preciso estar norteado pelos princípios da palavra de Deus. O teólogo Gene Getz, ele diz que existem 3 princípios vitais para uma organização se manter viva. Seria estabelecer alvos, satisfazer necessidades e manter a simplicidade. Não é uma regra, mas em geral, igrejas infrutíferas estão mais preocupadas com outras coisas do que com a doutrina, do que com o ensinamento das Escrituras Sagradas. E ao longo do tempo, a igreja se perde, se a preocupação maior dela não for o ensino das Escrituras Sagradas. Nós podemos estar fazendo tudo que estamos fazendo, mexendo com estrutura, mexendo com vários projetos, mas se o princípio norteador não for o princípio da palavra de Deus, nós perdemos o foco do ministério e do trabalho que nós estamos fazendo. Por isso que a centralidade na palavra deve ser a nossa marca maior. Nós somos uma igreja, irmãos, histórica. Nós somos uma igreja de tradição cristã reformada. Nós entendemos isso. Os batistas têm origem nos ensinamentos da reforma, desde 1609, oficialmente existindo. Desde 1609, oficialmente existindo. Desde os tempos holandeses, os tempos na Inglaterra e na Grã-Bretanha, no país de Gales, na Grã-Bretanha, na Inglaterra e no país de Gales, e na Holanda, onde surgiram os primeiros movimentos reconhecidos, embora a gente sabe que
muitos grupos surgiram mesmo antes da Reforma Protestante. Mas a base doutrinária veio com o movimento da Reforma Protestante de 1517. E aí, toda a estrutura, tudo que foi montado, aquela base dos 5 solas, né? Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solos Christus e sola Deo Glória, né? Que veio dando todo o arcabouço doutrinário para tudo aquilo que nós cremos, sobre esses pilares da fé bíblica reformada, onde sustentamos toda a nossa teologia, toda a nossa doutrina, fundamentado no princípio unificador das Escrituras Sagradas. E é por isso que os batistas, desde 1600, baseado no princípio de sola Escritura da Reforma Protestante, os batistas disseram assim: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a mesma coisa de dizer sola Escritura. Os batistas têm como a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas isso não pode ser só no papel. Precisa de fato ser na prática, no dia a dia nosso, evidenciado essa influência das Escrituras Sagradas sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações. Aí a pergunta o quanto é importante para você as Escrituras Sagradas? Qual o valor, qual é o peso, qual a importância que a Bíblia tem para você? Irmãos, é somente através das Escrituras Sagradas que nós entendemos a respeito da salvação pela graça, do objeto da nossa fé, que é Jesus Cristo. E entendemos também o perdão dele, como fruto da graça de Deus e não do meu mérito pessoal. A própria Escritura quem diz isso. Efésios 2, 8, 9, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é mérito pessoal. Não? Então eu diria para os discípulos de Cristo Jesus, para a igreja e para o mundo de um modo geral, que a Bíblia é de extrema importância para nós. O escritor T.B. Maston disse que os cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo foram homens e mulheres que tinham uma visão no coração e uma Bíblia nas mãos. Os homens que mudaram a história da humanidade tinham uma visão no coração e uma Bíblia nas mãos. A fé cristã, irmãos, é baseada na confiança que temos nas Escrituras Sagradas. Porque se você tirar o pilar das Escrituras Sagradas, todas as outras doutrinas perdem o seu sentido. Porque tudo que nós cremos sobre Deus, só cremos porque a Escritura Sagrada nos revela. Tudo que nós cremos sobre Jesus Cristo, só cremos porque a Bíblia assim o diz. Tudo que cremos sobre a vida eterna, cremos porque a Bíblia revela. Nós não saberíamos de outra forma o que nós sabemos, se não fosse pelas Escrituras Sagradas. Porque toda vez que você vem aqui no domingo, você escuta o pastor pregando mensagens da Bíblia Sagrada, a sua fé é amadurecida, a ponto de, quanto mais você ouve, quanto mais você estuda, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais a sua fé é fortalecida. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Há duas verdades essenciais aqui para viver genuinamente a fé cristã, baseado nesses princípios de 2 Timóteo 3, 16, 17. Primeira verdade é que a palavra de Deus, diz o texto sagrado, ela é inspirada, é o sopro de Deus, é a influência, é o poder de Deus. Então, de onde vem a Escritura? Qual é a natureza da Bíblia? Ela vem de Deus. Foram homens que escreveram, mas foram homens
direcionados. Irmãos, nenhum homem comum qualquer escreveria o que está escrito na Bíblia. Nenhum escrito resistiria aos anos, aos tempos, às intempéries da vida, às perseguições que a Bíblia sofreu, e chegaria até nós com todo o poder e com toda a atualidade que chega às Escrituras Sagradas. O primeiro livro da Bíblia foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Está tão atual como se tivesse escrito hoje. O último livro da Bíblia foi escrito há quase 2.000 anos atrás, o Apocalipse. E a sua mensagem é tão atual, e mais atual do que os livros de ciência, de história, de geografia e mesmo de português. Livros de ciência, geografia e história de 10 anos atrás não valem nada hoje. Estão desatualizados. E a Bíblia se renova a cada manhã. A Bíblia diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, irmãos. Para sempre permanece a palavra de Deus. E qual é a verdade? Qual o propósito? A segunda coisa para pensar nesta noite: qual é o propósito da Escritura? Por que ela foi soprada por Deus aos homens? Aí a Bíblia diz: para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído, preparado para toda boa obra, para tudo que é feito. Então, a Bíblia foi feita, não foi para nossa informação. A Bíblia foi feita para a nossa transformação. Deus não quer que você leia a Bíblia para adquirir conhecimento. Deus quer que você leia a Bíblia para ter a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. E a Bíblia é um livro extremamente confiável, irmãos. Não há razão para não se confiar nas Escrituras Sagradas, por conta do próprio processo de criação das Escrituras. Os manuscritos, os judeus eram minuciosos, eram criteriosos, exigentes na compilação dos manuscritos bíblicos, que textos com 1000 anos de diferença, o mesmo texto possuía mais de 95% de igualdade com outros textos. A gente não fala 100% por causa de erros de grafia, não é erros doutrinários, erros de grafia, de uma passagem para outra, de uma tradução para outra, pode acontecer erros de grafia, mas nunca erros doutrinários, porque a Bíblia ela é inerrante, 100% inerrante. Nós pregamos e cremos na inerrância das Escrituras Sagradas. Há uma harmonia interna, irmãos, incrível. Gastaram-se mais ou menos 1.500 anos para se escrever a Bíblia toda. E, no entanto, um livro que foi escrito no primeiro ano da revelação de Deus, ele tem harmonia com um livro escrito 1.500 anos depois, que foi o Apocalipse. Por quê? Por que isso? Porque é o mesmo autor. É a mesma inspiração do Espírito Santo de Deus, que revelou quem escreveu o Gênesis, revelou também a quem escreveu o Apocalipse. O autor é um só. É Deus, através do Espírito Santo, soprando sobre homens que estavam escrevendo as Escrituras Sagradas. E o que me chama a atenção, homens de culturas mais variadas. Nós temos pescadores, temos intelectuais, médicos, reis, juízes, vaqueiro. Amós era um vaqueiro. Homens de várias... tínhamos estadistas, políticos. Isaías era um político. Homens das mais variadas classes sociais foram usados por Deus para escrever as Escrituras Sagradas. Escrito nos mais diversos elementos, na pedra, na madeira, no couro, até chegar aos papiros.
e como Deus preservou tudo isso ao longo dos anos. Então há um fio de lógica e de sequência processual, de revelação, né, de Deus, uma revelação progressiva de Deus ao longo desses 1000 anos de confecção das Escrituras Sagradas. E os testemunhos externos, irmãos, das Escrituras Sagradas também reforçam a autoridade bíblica. Cada vez mais os arqueólogos estão desenterrando e descobrindo cidades bíblicas, personagens históricos. Eu lembro quando eu estava no seminário, eu li um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, escrito por um cara que era um ex-ateu. Era um arqueólogo ateu que foi fazer escavações no Oriente Médio com o fim de desmascarar a Bíblia Sagrada. E depois de alguns anos de escavação, encontrando algumas coisas dos tempos antigos, vestígios da história que comprovavam os relatos bíblicos, ele então se converteu a Deus, ao Evangelho, ao Reino de Deus, e escreveu um livro. Ele pretendia escrever um livro, A Bíblia Não Tem Razão. E aí, depois da descoberta, ele escreveu, E a Bíblia Tinha Razão. O que ela falou, está falado. Essa era a visão daquele arqueólogo. Ele escreveu um livro grosso, publicado pela editora Melhoramentos, à venda ainda no comércio. Se alguém quiser arriscar, lei de arqueologia, né? Entra na internet lá e procure A Bíblia Tinha Razão, você vai encontrar esse livro para você comprar, falando sobre diversas escavações, onde comprovam a originalidade das Escrituras Sagradas e a veracidade das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E ainda, além de ter a produção dos manuscritos de forma criteriosa pelos judeus, além de termos a harmonia interna dos pensamentos bíblicos escritos durante um projeto de 1500 anos, por mais de 40 homens diferentes, de várias classes sociais diferentes, em vários materiais. Além disso, além de ter o testemunho de autoridades bíblicas ou históricas, como os arqueólogos, que comprovam o relato bíblico, e temos ainda uma forte razão para crer nas Escrituras Sagradas. O efeito na vida daqueles que encontram a palavra de Deus. O que ele mudou, todo homem e toda mulher que começa a estudar a Bíblia Sagrada, que se debruça diante desse livro sagrado, que se rende a ele com honestidade, com humildade, para ouvir o que Deus tem a falar ao seu coração, certamente é transformado por essa palavra. O testemunho de tantas e tantas pessoas. Existe um poder transformador na palavra de Deus, que faz dela ser esse livro singular e especial para todos nós. Tantas vidas mudadas pelo poder da palavra. Quanta sabedoria adquirida para viver a vida. Irmãos, eu não sei o que Deus fez com esse livro sagrado, para guardá-lo, preservá-lo, da forma como ele revelou ao longo dos anos, desses 1500 anos, para que esse livro chegasse nas minhas mãos, chegasse nas suas mãos, na minha casa, na sua casa. Eu não sei o que Deus fez para conservar esse texto, mas eu sei de uma coisa: esse texto, antes desse texto entrar em minha vida, a minha vida era uma. Depois que esse texto bíblico entrou na minha vida, a minha vida é outra. Eu não sei como, mas eu sei que minha vida foi transformada pelo poder dessa palavra. Talvez seja o seu testemunho também. E o que te faz estar aqui é exatamente o apreço pelas Escrituras Sagradas,
por aquilo que a palavra de Deus produziu no meu e no seu coração, é isso que nos faz, é isso que nós temos em comum. Para estarmos aqui esta noite foi exatamente o que esta palavra fez de nós. E o que essa palavra fez em nós é que faz toda a diferença. E por isso nós não podemos nos esquivar de fazer desse livro sagrado que a centralidade da igreja esteja na centralidade das escrituras sagradas. O nosso apreço, o nosso apego e a nossa fidelidade para com o texto bíblico, para com o ensinamento bíblico. As convicções que Deus colocou em nosso coração, que precisam ser preservados, guardados em nosso coração, em nossa vida. Muito mais profundo. O salmista disse no Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Alguém certa vez já disse, não sei qual desses homens aí, pensadores, mas disse assim, pegando a Bíblia, ele disse assim: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Aí você vê a importância da palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos, ainda que nós contextualizemos a palavra de Deus, mas os princípios são irrevogáveis. Os princípios são intransferíveis, inegociáveis. Aquilo que Deus chamou de pecado há 3.000, há 4.000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Ah, pastor, mas antigamente era pecado fazer isso, era pecado. Não, aqui a Bíblia nunca disse. Foram os homens que disseram. O que é doutrina de homens perece com o uso. O próprio nome já diz, é uso e costume. Vai perecer pelo ensinamento dos homens mesmo. Pela própria falibilidade dos homens, o ensinamento também vai perecer. Mas aquilo que é bíblico, que é doutrina bíblica, vai permanecer. Porque Deus é eterno, a sua palavra também é eterna. Vai permanecer. Então a Bíblia deve e possui a centralidade na vida da igreja. Porque se ela for deixada de lado, irmãos, se a Bíblia for deixada de lado, todo o nosso projeto fracassará. Perderemos o sentido de existir. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo da palavra, o povo das escrituras sagradas. E se as escrituras não ocuparem o centro da nossa existência como igreja e como filhos de Deus, nós não temos nenhuma razão para crer, para existir, e nem para ter esperança na eternidade. Por isso que a Bíblia diz que se esperarmos por Deus somente nesta vida, somos os mais desgraçados de todos os homens. Então, nossa esperança tem que estar firmada na palavra. Precisamos definir a palavra de Deus como base de tudo que nós empreendemos. Temos que consultar a palavra de Deus para tudo que nós empreendemos. E essa centralidade deve ser acompanhada da prática. Como eu já disse, o propósito de Deus não é nos trazer informação, é trazer transformação em nossos corações pela palavra. Porque informação bíblica sem aplicação prática gera vidas informadas, mas não transformadas. E isso é muito sério para nós. Então, só demonstramos que acreditamos de fato na palavra de Deus quando nós praticamos. Só falar que acredita na Bíblia, mas não pôr em prática, nós estamos depondo contra o que nós falamos. Não adianta você falar que crê na Bíblia se você não obedece. Se eu digo que eu creio na Bíblia, por exemplo, mas não entrego o meu dízimo, de fato eu não creio na Bíblia. Porque a Bíblia diz que eu devo entregar o meu dízimo. Se eu digo que eu creio na Bíblia, mas eu guardo mágoa no meu coração contra outra pessoa, eu estou dizendo que a Bíblia não é tão verdadeira assim, porque ela não foi capaz de tirar a mágoa do meu coração. Ou eu não fui capaz de obedecê-la,
que manda eu tirar a mágoa do meu coração contra qualquer outra pessoa. Se eu guardo mágoa, guardo ressentimento no meu coração, eu estou dizendo, eu não creio no que Deus diz, porque Deus diz que eu não posso ter mágoa no meu coração, mas eu tenho. Então a palavra de Deus não está significando nada na minha vida. Se eu tenho mágoa, se eu carrego mágoa, ressentimento contra alguma pessoa, eu não estou obedecendo a Bíblia. Então não adianta eu falar da boca para fora que eu creio na Bíblia, se eu não pratico o que a Bíblia diz. Você está sendo só um papagaio, repetindo uma coisa que você não vive. Só um papagaio, sem prática, sem vida, né? Eu não sou plenamente bíblico, plenamente cristão, se eu não coloco em prática o ensinamento da palavra de Deus. Então, para que a Bíblia existe? Por que toda essa inspiração bíblica acontece? O apóstolo Paulo diz aqui no texto que nós lemos inicialmente, ele diz que a Bíblia ela existe porque ela é útil. Deus deu a Bíblia a nós porque ela é útil, proveitosa, para ensinar. Tem 4 coisas aqui que Paulo fala para nos preparar para essas boas obras. Como é que a Bíblia trabalha para nos preparar para as boas obras? Que boas obras? A justiça de Deus, que é a vontade de Deus, o que agrada. Boas obras não é só fazer caridade, não, é fazer as coisas que agradam o coração de Deus. Tudo que agrada o coração de Deus é chamado de boas obras. Quando você vem à igreja, é uma boa obra. Quando você lê a sua Bíblia, é uma boa obra. Quando você ora por alguém, é uma boa obra. Quando você testemunha da sua fé, é uma boa obra. Quando você ama o seu próximo, é boa obra. Quando você perdoa alguém que fez algum mal contra você, é uma boa obra. Gente que pensa que boa obra ou boas obras é só dar uma cesta básica para alguém. Caridade, né? Obras de caridade, não. Boas obras é cumprir toda a justiça de Deus em nossa vida. Então a palavra de ordem, a primeira palavra de ordem aqui é ensino. E a palavra ensino no grego aqui é didaskalos, ou didascalia, que é uma didática preventiva, um ensinamento preventivo. Ensinar para nos proteger. Então a Bíblia tem um propósito de ensinar para a gente não ter que passar por uma situação de constrangimento. Deus nos adverte de antemão através do ensinamento. É o que nós chamamos de cura, né, pela palavra, aqui nesse texto sagrado. Temos que ter o cuidado, então, de nos relacionar com a palavra, de não nos relacionar de uma forma simplesmente simplista. Porque senão alguém pode dizer assim, achamos que vamos ler alguma coisa na Bíblia, aquele negócio vai nos resolver algum problema imediato, ou coisa dessa natureza. Irmãos, não é assim que Deus age. Pode ser que o que você leu agora vai ter valor para você, ou significado, vai agir em alguma situação amanhã, quem sabe na semana que vem, no ano que vem. Mas o propósito é que a palavra fique guardada no seu coração, para que você aplique no seu viver diário. Porque isso é importante, por isso que nós somos chamados a meditar nas Escrituras Sagradas. Devemos anotar, ter o cuidado de ter um caderninho devocional. Muita coisa que talvez não vai ser usada agora, vai ser usada no futuro. Alguma situação que nós vamos enfrentar no futuro, então essa palavra vai nos ajudar. Então, irmãos, não existe nada mais importante no ministério pastoral do que o ensino das Escrituras Sagradas, de estudar, debruçar, compreender. O profeta hoje não é aquele que faz adivinhação, é aquele que interpreta as Escrituras Sagradas e transmite com eficácia. Esse é o verdadeiro profeta. Quando a gente pensa em profeta, alguém que adivinha o futuro. Mas o profeta no Novo Testamento é quem interpreta as Escrituras, e o pregador deve ter autoridade na interpretação de dizer assim: assim diz o Senhor, como os profetas falaram no passado. Mas sabe por que muita gente não está dizendo assim diz o Senhor?
Porque Deus não está dizendo nada do que eles estão falando. É eles mesmos que estão dizendo isso, não é a Bíblia que está dizendo. Muitas vezes vão dizer que Deus está falando e Deus também vai dizer, eu não falei nada, estão falando, mas não falei nada. Não estou mandando falar nada do que eles estão falando por aí. Então, toda igreja que deseja viver na centralidade das Escrituras Sagradas deve entender que o estudo e o ensino das Escrituras por parte do pastor ou do líder é a sua principal ação ministerial. O pastor existe para equipar o rebanho. Não é para fazer o trabalho sozinho. É para ensinar os outros a fazer. É para isso que existe ministério pastoral. É para equipar o povo de Deus, para que o povo de Deus aprenda a obedecer a palavra de Deus. E a igreja, então, que entende isso, que essa é a ação ministerial principal do pastor, deve incentivar, valorizar e compreender todos os esforços pastorais dentro dessa área do ensino, do estudo e do ensino das Escrituras Sagradas. Desde o começo da igreja foi assim, irmãos. Em Atos capítulo 6, versículo 2, quando foram instituídos os diáconos, né? Para que foi instituído os diáconos? O diácono foi instituído para servir a 3 mesas. Mesas da igreja, a mesa dos irmãos e a mesa do pastor. Os diáconos existem para isso. Tá? E o diácono tinha que, a mesa dos irmãos, porque os diáconos é que tinham que visitar os irmãos, cuidar das necessidades dos irmãos. O apoio espiritual que deve ser dado aos irmãos, deve ser feito pelos diáconos. E aqueles que, casos mais graves, como foi com o conselho de Jetro para Moisés no deserto, os casos mais graves é que são trazidos ao pastor. Se é uma igreja que está seguindo o direcionamento da palavra de Deus. Não é uma igreja centralizada no pastor, uma igreja centralizada nas Escrituras Sagradas. Esse que deve ser o ensinamento correto das Escrituras Sagradas. Mas alguns pastores fazem questão de que ele seja o centro e não as Escrituras Sagradas. Esse não é um ministério pastoral. A Bíblia diz aqui em Atos 6:2: por isso os 12 se reuniram, todos os discípulos disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus para servir às mesas. Aí os escritores sagrados aqui no capítulo 6, depois se você ler todo o capítulo 6 aqui, você vai descobrir isso aí. Enquanto os irmãos vão cuidar das necessidades uns dos outros, os pastores vão cuidar do estudo da palavra de Deus e da oração. Essa é a função fundamental do ministério pastoral. Estudo da palavra de Deus e a oração pelo rebanho, pelas pessoas da igreja. O pastor não visita também? Pode visitar, mas não como função principal. Não é a função principal do ministério pastoral. Os diáconos devem existir na igreja para isso. Infelizmente, há diáconos que não entenderam a sua missão diaconal, de serviço na igreja. E muitas vezes nós não temos os diáconos, pessoas com as capacitações exigidas pela palavra de Deus para serem diáconos na igreja. As exigências são tão grandes quanto a exigência para o ministério pastoral. Porque o trabalho que o diácono vai fazer é um trabalho semelhante ao trabalho pastoral, porém de cuidado entre os irmãos. E de cuidado, inclusive, com o pastor. São os diáconos que cuidam do pastor também. Só que às vezes é interpretado errado, né? E aí cuidam do pastor, mas no outro sentido, né? De querer detonar a vida do pastor de um modo geral e etc. E muitos pastores nem gostam de ter diácono, porque os diáconos se tornam inimigos, muitas vezes, do ministério pastoral e cumprem a função no sentido contrário. Aliás, as pessoas até fazem piadas com relação a isso, né? Que há um versículo que diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E as pessoas brincam com isso, dizendo assim, ó, resistir ao diácono e ele pulará em vós. Né? E muitas igrejas, antigamente, o diácono é aquela pessoa chata, que beliscava as pessoas que ficavam conversando no banco da igreja,
que botava as pessoas para dentro da igreja, né? E todo mundo tinha raiva de diácono. Por quê? O diácono não tratava os irmãos com a delicadeza que era necessário para o ministério pastor, para o ministério da igreja, de um modo geral. Então, em Êxodo 18, também houve lá uma orientação para que se concentrasse, né? O conselho lá era para que Moisés se concentrasse no ensino da lei para o povo, e que somente as coisas grandes e graves deveriam ser tratadas por Moisés. Aí diz assim: coloque líder de 100, líder de 10, líder de 100, líder de 1000. Daí que surgiu a ideia dos pequenos grupos, para resolver as questões entre si. E as pessoas não ficar muito tempo na fila esperando uma visita pastoral, quando o rebanho se autopastoreia, cuida uns dos outros. É o zelo que nós devemos ter como igreja, como povo de Deus. Por isso, irmãos, precisamos de pastores que venham resgatar a centralidade do ensino das Escrituras Sagradas nos dias de hoje. Precisam resgatar a centralidade da palavra. Muitos pastores hoje são mais visitadores, mais psicólogos, mais curandeiros do que pregadores da palavra de Deus. Irmão, no momento que nos reunimos aqui, o centro não pode ser as nossas experiências pessoais. O centro tem que ser a palavra de Deus. O centro não pode ser os arrepios que você sente. Hoje eu não senti Deus aqui não. Eu não senti aquele friozinho na espinha, aquele fogo me queimando assim no coração. Então hoje eu não senti Deus aqui. O culto hoje não foi bom não. Ué, quem te deu essa autoridade para julgar o culto dessa forma? O culto foi por acaso para você? Não existe culto bom ou culto ruim. Existe disposição de cultuar, ruim ou boa. Às vezes você não está bem, veio, não está bem, não deixou a palavra entronizar no seu coração, ficou esperando só a emoção, sentiu a emoção, sentiu os arrepios, sentiu um negócio assim diferente. Aí você não sentiu, aí o culto não foi bom. Você não se emocionou. Então o culto não foi bom. Para muita gente é assim. Ao invés de você pensar, hoje eu não senti Deus, você precisa trocar essa palavra. Hoje eu não ouvi Deus falando no meu coração. Não é questão de sentir, irmãos, é questão de ouvir Deus. Porque Deus está presente, Ele é onipresente. Você percebendo ou não a presença de Deus, Ele se faz presente, principalmente no lugar onde se prega a palavra de Deus. Ele está presente. Porque o que muda a sua vida não é o arrepio que você sente, mas é a palavra que você ouve. O que muda a sua vida é quando você escuta a voz de Deus e compreende a vontade de Deus e se rende à vontade de Deus. Mas o texto diz também que a palavra é usada para repreensão. Repreensão é corretiva. O ensino é preventivo, mas a repreensão ela é corretiva. Essa palavra só aparece aqui, nesse texto de Paulo aqui. Por isso temos que olhar com zelo para a palavra, para entender o que Paulo está querendo dizer. Aí nós encontramos que tipo de correção está querendo dizer. Correção de atitude. Lá em Levítico 19, verso 17, na NVI, diz assim: não guarde ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra consequências de um pecado. Irmãos, que coisa fantástica nós recebermos a repreensão. Não é boa. A Bíblia diz que a repreensão no momento não é boa. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas depois, se você tiver bom juízo, você vai pensar. Tem hora que alguém fala um negócio comigo, eu não gosto.
do que me falou, mas eu vou para casa, vou pensar, vou refletir sobre aquilo. E aquilo pode mudar. Aquela palavra que o irmão falou comigo pode mudar a minha postura, a minha atitude. Às vezes o filho falou, às vezes a esposa falou, às vezes até um membro da igreja falou alguma coisa, aquilo muda. Dá um direcionamento diferente muitas vezes. Na hora, não. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Alguém aqui gosta de ser chamado a atenção? Ninguém gosta. Mas se você for sábio, você vai ouvir, mesmo que você não gostou no momento, mas você vai pensar naquilo depois. Sabedoria é você pensar depois. Tem gente que não, tem gente que é bruto, né? Alguém chamou a atenção, ao invés dele refletir no que foi chamado a atenção, ele vai para casa e fica remoendo raiva contra a pessoa que chamou a atenção. E aí não cresce, não desenvolve uma vida espiritual agradável. Há um provérbio, Provérbios 27, 5, 6, diz assim: melhor repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos em você, diz o texto aqui. E não, feliz é você se você tiver um amigo, um irmão que te fala as claras, que aponta os seus erros, suas fraquezas, que cuida de você. Feliz é você que tiver uma esposa, um esposo que abraça você e diz não, você está errado. Feliz é você que tem um pai, que tem uma mãe que te ama e diz que você está errando. Feliz daquele que tem um pastor que corrige, que fala quando você está errando, que você precisa mudar. Feliz de você que tem um irmão em Cristo, amigo, fiel, verdadeiro, que te chama a atenção quando você está fazendo uma coisa errada. E você precisa consertar, ao invés de ficar com raiva do irmão, precisa consertar, porque Deus está te dando isso de presente. Uma oportunidade para você corrigir as suas atitudes, porque a repreensão vem junto com a correção, né, aí na sequência do texto bíblico aí. E por fim, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é para instruir na justiça. Isso a palavra aqui é paideia, significa treinamento. O que Deus está fazendo conosco é um treinamento, é uma disciplina que essa palavra paideia é de onde surgiu a palavra pedagogo, tá? É aquele que ensina, que instrui, que faz uma terapia. Era a prática estratégica, pedagógica dos gregos, de ensinar pela repetição, né? Pela insistência em repetir o ensinamento até que fosse inculcado na mente dos seus discípulos, dos seus seguidores, o ensinamento escriturístico. E qual que é o propósito final? O verso 17 diz: para que o homem de Deus seja habilitado, plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, mais uma vez falando, não foi deixada para nossa informação, mas para nossa transformação. E quando você não consegue pegar a informação, conectar com a realidade, e isso chama que você não conseguiu fazer a aplicação correta da palavra de Deus na sua vida, então essa informação não vale nada. Você pegar lá, como eu disse pela manhã, você precisa avaliar todo o contexto, depois que você conheceu tudo sobre o texto, você precisa aplicar as escrituras sagradas à sua própria vida. O que Deus quer falar comigo, o que isso tem a ver com a minha vida. Porque não adianta você vir aqui e ouvir uma palavra dessa esta noite, ir embora para sua casa e tudo continuar do mesmo jeito. Se você não sair daqui hoje, nesta noite, pensando, o que essa pregação tem a ver comigo hoje? O que isso vai mudar no meu comportamento nessa semana, com meu vizinho, com a minha vizinha, com meu irmão, com a minha irmã, com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais? De que maneira essa palavra vai influenciar a minha vida, meus negócios, meu relacionamento com as pessoas? Se isso não mudar a sua vida, não adianta nada, você está perdendo seu tempo. Se a palavra de Deus não entronizar no seu coração e não transformar suas atitudes. Você precisa se comprometer com essa palavra e aplicá-la no seu coração com toda honestidade, dizendo: Deus, muda a minha vida, transforma a minha vida pelo poder da tua palavra. Eu quero sair essa noite aqui transformado,
de alguma forma, de alguma maneira, que essa palavra seja entronizada. Para qual propósito eu fui transformado por Deus? Por que Deus me salvou? Por que Deus quis salvar logo eu, uma pessoa como eu? Se você não pensar nessas coisas, se você não sabe, está na hora de você perguntar para o seu próprio Criador: Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor salvou uma pessoa igual eu, Deus? Com tantas falhas, com tantas limitações. O seu padrão de excelência é Cristo, irmãos. Não pergunte aos livros, não pergunte aos profetas, aos gurus espirituais. Você tem que perguntar para Deus. O seu Criador é que te conhece. Ele te deu o manual de instruções. Todo equipamento que você compra tem um manual de instruções. Tudo que foi criado tem um manual de instruções. Como é que funciona? Se você quer saber como é que sua vida funciona, Deus te deu o manual de instruções, que é a palavra de Deus. Então, nesse dia de hoje, que é o dia da Bíblia Sagrada, queremos desafiar os irmãos a fazer de todos os dias da sua vida o dia das Escrituras Sagradas, para que a sua vida seja balizada pelo ensinamento dessas verdades de Deus, ao seu, ao meu e ao nosso coração. Então, reserve alguns minutos do seu dia, se possível horas, para estudar a palavra de Deus. Concentre-se em todo o propósito da palavra de Deus. E no seu tempo de adoração, de reflexão, escute, ouça Deus falando no seu coração, anote, reflita sobre todo ensinamento bíblico e renda-se completamente à palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, abre o seu coração. Tem gente que abre os olhos na oração e fecha o coração. Mas eu quero te chamar a fazer diferente, a fechar os olhos, mas abrir, escancarar as portas do seu coração, para que haja uma intervenção de Deus nessa noite, na sua vida e no seu coração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, quando nós exaltamos a Tua palavra, e a necessidade dela estar no centro das nossas atenções, das nossas ações, da nossa crença, da nossa prática, ó Deus. Nos ajude a sermos transformados por essa palavra. Nós não queremos ser somente ouvintes, queremos ser praticantes dessa palavra, Pai. E nós temos muita dificuldade. Nós temos muitas limitações para isso, para dedicar a Tua palavra o tempo que requer que nós dediquemos. Mas pedimos que nos ajude a nos libertar de tudo aquilo que nos impede de gastar ou de ganhar esse tempo precioso com a Escritura Sagrada. Nos liberte da televisão, nos liberte dos compromissos financeiros, nos liberte, ó Deus, das redes sociais, das conversas sem sentido, das ocupações desnecessárias, para que sobre tempo, mais tempo seja dedicado ao estudo das Escrituras Sagradas, ó Pai. Fale conosco todos os dias, que nós debruçarmos diante da Tua palavra, que a nossa vida seja transformada pelo poder desta palavra, que ninguém saia desta noite aqui, ó Deus, sem refletir que a sua vida precisa mudar pelo poder da Tua palavra, ó Pai. Que os irmãos sejam edificados. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir o que ouviu esta noite, ó Deus, mas quem sabe o Teu Espírito Santo toca em cada coração, e esse coração seja transformado. Irmão, se arrependa do seu mal, e faça o bem, e faça o que é agradável aos Teus olhos, e reconcilie, e ame, e sirva com alegria no seu coração. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.